Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Hoje teremos mais uma aula de História. Nas nossas últimas aulas de História, nós temos falado sobre área rural, área urbana, cidades, né? E na aula de hoje, nós vamos falar sobre o espaço que nós ocupamos, o espaço de todos nós. O espaço público. As residências, as escolas, os lugares onde as pessoas se divertem e trabalham, se localizam em uma rua. A rua é pública. Isso significa que é um espaço que pode ser usado por todos. Nós temos, então, como exemplo de rua, um espaço utilizado por todos, a Avenida Comercial Norte de Taguatinga. Temos também a Avenida Hélio Prates, que é a ligação, né, uma via de ligação entre Ceilândia e Taguatinga. E temos exemplos da Via Leste do nosso Setoró, né? Assim como as ruas, as praças, os jardins, os parques e as praias são considerados espaços públicos, porque são lugares por onde as pessoas circulam livremente. Então, por esses locais, as pessoas podem circular, podem se movimentar, andar, né, livremente, sem precisar autorização de nenhuma autoridade pública, sem precisar pedir permissão para ninguém, a qualquer hora do dia, né, as pessoas circulam livremente por esses locais. Não precisa pagar nenhuma taxa, porque esses locais são considerados locais de circulação livre. Então, nós temos exemplos das praças, por exemplo, em frente à nossa escola classe 16, nós temos uma praça que tem uma quadra de esportes, o parquinho que aparece aí na imagem. Nós temos a Praça dos Cristais, que fica em frente ao quartel-general do Exército. Temos o Parque Recreativo do Setor O e o Parque da Cidade, Dona Sara Kubitschek. Então, todos esses locais são de circulação livre. Ninguém paga taxa para visitar esses locais, ninguém precisa pedir autorização para poder frequentar esses locais, porque, como eu disse, são locais de circulação livre. Temos também as praias, né? Outro exemplo de locais com circulação livre. Para frequentar uma praia, não precisa pedir autorização do governo da cidade, não precisa pagar taxa, porque são locais considerados públicos de livre circulação. Diferentemente do que vimos anteriormente, há espaços públicos onde a circulação é controlada e é preciso obter autorização para ter acesso às suas dependências. Que espaços são esses? Por exemplo, o Palácio do Governador do Distrito Federal, a sede do governo do Distrito Federal. Para você entrar nesse prédio, você precisa de uma autorização, né, para poder circular lá dentro. Também na Câmara Legislativa do Distrito Federal, o local onde é feito as leis aqui na nossa cidade. Para poder circular, para poder entrar na Câmara Legislativa, há necessidade de se identificar e autorização. No hospital também. O hospital, embora ele seja um hospital público, ele também há necessidade de se exigir, né, a sua identificação, e não é qualquer pessoa que pode circular livremente por suas dependências. Delegacia de polícia e a nossa escola classe 16, né? Embora sejam locais públicos, esses locais, como a nossa escola, para que alguém entre nas suas dependências, no prédio, há necessidade de autorização, tá certo, pessoal? Então, esses locais, diferentemente das ruas, das praias, das praças, dos parques, há a necessidade de ter uma entrada controlada. Não é qualquer pessoa que pode ter acesso às suas dependências. Há a necessidade de se obter uma autorização, até para que o controle das pessoas, para que haja um controle das pessoas que visitam esses locais. Não estou querendo dizer com isso que seja proibido entrar nesses locais, mas para a segurança desses locais há necessidade de essa circulação
ser controlada e a necessidade de autorização para poder entrar nas suas dependências. Até aqui já sabemos que há espaços em que eu preciso de autorização, preciso me identificar para eu poder circular esse espaço, e há outros espaços em que eu circulo livremente, em que eu posso entrar e sair a hora que eu quiser, sem precisar me identificar, nem pagar nenhuma taxa, sem nenhum controle. Então, nós vamos estudar quais são esses tipos de espaços públicos que nós possuímos em nossas cidades. Nós temos os espaços públicos de circulação, exemplos as ruas e as praças. Nesses espaços públicos de circulação, a circulação é livre, não há controle nem de tempo, né? Quanto eu posso permanecer nesse local, nem o horário, né? Estando livre o dia inteiro para as pessoas irem e virem. Então nós temos o exemplo da Praça do Relógio de Taguatinga, a praça que fica em frente à Torre de Televisão, e a Praça do Cidadão, no centro da Ceilândia. Então, esses espaços são de livre circulação. As pessoas podem circular, podem ir e vir a qualquer hora do dia, a qualquer momento. Elas não precisarão se identificar nem pagar uma taxa para permanecer nesse local. Há também os espaços públicos de lazer, como jardins, os parques urbanos e as praias. Nesses locais, as pessoas vão para se divertir, para passar um tempo, para poder descansar, para poder praticar algum esporte, para passear. Esses espaços públicos de lazer, nós temos como exemplo o Jardim Botânico de Brasília, essa imagem que vocês estão vendo aí agora. Temos o Parque da Cidade Dona Sara Kubitschek, né, o Parque da Cidade, onde nós vamos ter um espaço para praticar esportes, para brincar, para poder fazer piquenique, para passear, simplesmente passear. Temos também as praias, né? Essa praia ela fica em Porto de Galinhas, Pontal de Maracaípe. Então são locais públicos de lazer que nós temos em nossas cidades. Nós já conhecemos as áreas públicas de circulação livre e as áreas públicas de lazer. Agora nós vamos estudar e conhecer os espaços públicos de preservação, que nós temos aí como exemplos os parques e as reservas ecológicas. Nesses espaços públicos de preservação, a circulação de pessoas ela é limitada ou restrita. O que quer dizer isso, professor? É que nesses espaços públicos de preservação vão haver parques e reservas ecológicas em que a quantidade de pessoas circulando é limitada, ou seja, só é permitido um certo número de pessoas, não é uma quantidade ilimitada de pessoas, né, para poder circular nesses locais. Ou, em alguns locais, esses parques ou reservas ecológicas, e reservas ecológicas, a entrada é proibida, não há possibilidade de circulação de pessoas. Por que isso acontece? Porque há um interesse da sociedade como um todo que esses locais sejam preservados, que sejam alterados o mínimo possível para poder preservarmos as espécies animais e vegetais, para que nós possamos manter o meio ambiente protegido. Então, nós vamos ter aí como exemplo o Parque Nacional de Brasília, né, a água mineral. Então, a entrada nesse local ela é restrita. Atingiu um certo número de pessoas, ninguém mais entra. Ou vamos ter locais como a Chapada Diamantina, em Minas Gerais, e a Chapada dos Veadeiros, aqui no Goiás, próximo ao Distrito Federal, em que alguns locais desse parque são proibidos. Né? É proibida a entrada de pessoas, a circulação de pessoas. Não há autorização para as pessoas circularem, justamente para poder preservar esses espaços, né, ecológicos. E, por fim, nós estudaremos e conheceremos, né, os espaços públicos e institucionais. Então, como exemplo desses espaços públicos, nós vamos ter as escolas, os hospitais, as bibliotecas e os prédios públicos. Nesses locais, a entrada ela é controlada.
embora a circulação seja livre, aqui há necessidade, né, das pessoas se identificarem para poder circular nesses locais. Se identificar apresentando um documento de identificação, porque o local, embora ele seja público, né, de acesso público, mas ele é um acesso restrito, né? As pessoas só poderão adentrar as instalações desses espaços públicos com a sua identificação. E a gente até entende, né? Porque escola. Vamos imaginar se qualquer pessoa pudesse entrar numa escola. O perigo, né, de entrar alguém que possa fazer algum mal às crianças, aos estudantes. Mesma coisa os hospitais. Hospital é um local, um ambiente que tem que ser seguro, porque ali as pessoas vão cuidar da saúde. Então não é qualquer pessoa que pode entrar ali, né? Biblioteca também. Biblioteca é um local que as pessoas vão para estudar. Muitas pessoas gostam de silêncio para estudar, para fazer suas pesquisas. Então, não é conveniente que qualquer pessoa entre a qualquer hora do dia, né? A finalidade desse local é para que as pessoas tenham um espaço para poder estudar, um espaço silencioso para poder fazer suas pesquisas. E os demais prédios públicos, delegacia, corpo de bombeiro, as administrações regionais, os tribunais, os fóruns. Então, esses locais, as pessoas precisam de uma autorização para poder circular, né? Precisam se identificar, melhor dizendo, né? Precisam se identificar apresentando um documento de identidade para poder circular nesses ambientes. Então, nós vamos ter aí o exemplo de escolas, né? Um hospital, esse hospital é o hospital de base, o maior hospital aqui do Distrito Federal. A nossa biblioteca pública de Ceilândia e a administração da Ceilândia. Então, todos esses locais, eles precisam, para que as pessoas tenham acesso às suas dependências, as pessoas precisam se identificar e dizer o porquê que querem frequentar esses locais. Bom, pessoal, chegamos ao fim da nossa aula. Espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido um pouco mais sobre o espaço público. Até mais, galerinha. Tchau!